Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Eu queria dar boa noite a todas e todos que estão acompanhando o Congresso Acadêmico da Unifesp 2020, Ciência e Universidade, Transformações para a Sociedade. Nós vamos dar início à mesa Redes de Proteção e Cuidados em Tempos de Pandemia, com Cláudia Mascarenhas, Luna Arouca e Emiliano de Camargo Davi. O ano de 2020 certamente ficará marcado pela ocorrência de uma das maiores emergências de saúde pública de importância mundial da história recente. A Covid-19, caracterizada como uma pandemia em 11 de março do ano corrente, contabilizou em 10 de julho agora mais de 12 milhões de casos confirmados e mais de 550 mortos, metade deles na região das Américas. No Brasil, esse número passa de 1 milhão e 800 mil casos confirmados e mais de 72 mil mortos, testando a resiliência do nosso sistema de saúde, que já convive com outros problemas endêmicos e agravos com alta mortalidade, cardiovasculares, oncológicos e violência. As situações de emergência humanitária repercutem sobremaneira nas dimensões psicossociais da vida, o que alguns autores chamam de caos psicossocial, incluindo o luto sem rito, a restrição de circulação, o medo do futuro, o potencial aumento da desigualdade, expressa pela ausência de garantias de subsistência, como moradia, alimentação e renda. Essas vivências são especialmente intensas em crianças e jovens, pessoas idosas, pessoas com deficiência, aqueles que convivem com situações de conflito e crise, profissionais da saúde e pessoas com acometimentos em saúde mental pré-existentes. O Comitê Permanente Interagências da ONU, no documento Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias, recomenda um sistema e níveis de apoio complementares que incluam considerações sociais e culturais e cujos princípios são não prejudicar, promover os direitos humanos, a igualdade, usar abordagens participativas e basear-se nas capacidades e recursos disponíveis. Frente aos impactos psicossociais da pandemia, há que se revisitar as concepções de cuidado e proteção para que possamos reinventar e fortalecer redes plurais de sustentação coletiva. A diversidade da nossa população, que desde o início da colonização, que ainda segue em curso no nosso país, tem sido perversamente utilizada para explorar, violar, segregar e exterminar. Boaventura de Souza Santos, em A Cruel Pedagogia do Vírus, nos chama atenção para a distância dos debates culturais, políticos e ideológicos em relação ao cotidiano vivido pela grande maioria da população. Fala da falta de mediação que os políticos, mas também intelectuais, têm tido entre a ideologia e as necessidades e aspirações dos cidadãos comuns, para fazê-la tão somente a política com necessidades e aspirações do mercado, mas também a intelectualidade escrevendo entre si sobre o mundo, mas não com o mundo. Nos indica como 3 modos de dominação principais: o capitalismo, o colonialismo, que se sustenta no racismo, e o patriarcado, que se articulam e podem se fazer pela força ou pela astúcia, se fazer invisíveis e como entidades separadas, que não são. Diz da quarentena como discriminatória, incidindo de forma distinta e especial sobre grupos que vivenciam uma vulnerabilização anterior e agravada pela pandemia. Nomeia de sul um espaço-tempo político, social e cultural, uma metáfora de um sofrimento injusto advindo da exploração capitalista, da discriminação racial e sexual. Essa mesa apresentará diferentes perspectivas e experiências que pretendem inspirar nossas articulações e invenções que o momento exige, mais que reconhecer as populações vulneradas e avançar na construção de estratégias para o seu empoderamento. Cabe à universidade também, e humildemente, aprender com elas, o que Krenak nomeou como ideias para adiar o fim do mundo. Então, agradecendo as queridas e querido companheiro, passo agora a palavra para Cláudia Mascarenhas dar início a esse nosso debate. Olá, boa noite.
É com muita alegria que eu estou aqui hoje dividindo isso com vocês, dividindo essa mesa. E eu queria começar fazendo uma espécie de homenagem a todos esses guerreiros. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um galo que apanha um grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apanha o grito que um galo antes e o lance a outro. De outros galos que com muitos outros galos se cruzem. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se incorporando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Eu trabalho com crianças há muitos anos e durante toda essa minha trajetória eu venho mudando e me interrogando e questionando muitas coisas sobre o meu trabalho, sobre a minha relação com os colegas. E eu queria trazer para vocês 4 fragmentos para contar para vocês um pouquinho do que é essa sutileza da infância e que depois a gente vai contextualizar no âmbito maior, mais amplo. Né? O primeiro fragmento era uma criança que eu fui levar na escola um dia, e ele tinha uns 4 anos, e ele tinha muitas coisas na mão, mochila, lancheira, e uma coisa e outra, enfim, um brinquedo numa mão, outro brinquedo em outra. Eu com pressa, com muita pressa, disse, vamos rápido, por que você não bota tudo na mochila? Ele falou, não, 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 e eu escutei esse não dele. Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele chegou na sala, todas as crianças, todos os seus amigos vieram correndo, porque ele já estava com o que ele queria mostrar à mão. Então ele tinha um saber sobre isso, que eu não podia atropelar, que eu não podia passar por cima. E só ali naquele momento eu entendi a delicadeza do que se tratava. O outro fragmento, também muito rápido, é sobre uma criança que estava muito preocupada, porque a avó dela tinha um caroço de caminhão nas costas. E caminhão é uma coisa muito grande, muito pesada, que ela não sabia o que era, como que a avó dela, já tão velhinha, podia aguentar um caminhão nas costas. O terceiro fragmento eram crianças de 1 ano e meio, 2 anos, que eu fui no zoológico com elas, e na volta eu tive a ideia de dizer, estavam todas tão animadas, de dizer para elas, que tal a gente fazer umas listas do que a gente viu no zoológico? E aí elas começaram a fazer listas, desenhar muitas listas coloridas. E assim foi o nosso trabalho sobre as listas do zoológico. Esses 3 fragmentos aparentemente banais falam muito da infância e de como a gente precisa escutar essas crianças. O 4º fragmento já entra numa situação que também é da infância. Foi uma criança, uma menina, que chegando no Instituto Viva a Infância, onde a gente trabalha aqui em Salvador, ela chegou com o diagnóstico de autismo, porque ela enfileirava mochilas na sala e ela só ficava limpando as mesas. E essa menina, então, quase não falava, ela tinha 4 anos. Ela quase não falava,
ela ficava às 10 da noite esperando o caminhão de lixo passar. Segundo ela, o que ela conseguia falar muito pouco, eram os amigos que ela tinha. Então, nesse primeiro dia que eu encontrei com essa criança, eu perguntei, o que está te incomodando? O que está chateando você na sua vida? Aí ela me disse, é o pai de fulaninho, que todos os dias, quando eu entro em casa, ele me chama de cor de cocô. Então, essa criança teve um diagnóstico de autismo. E o que a gente precisa considerar, que eu acho de uma forma muito aguda, e o que tem me tomado nesses últimos tempos, né, é que essa espécie de pragmatismo, sei lá de quê, né, de uma situação asséptica, que tratam as crianças como se elas estivessem numa redoma, como se elas vivessem unicamente por uma brotação biológica do seu cérebro funcionando sozinho, e o que digamos, o fio condutor de todo o nosso trabalho aqui é que o sujeito se constitui na relação com o outro, mas isso, eu tenho aprendido ao longo desses 30 anos, não é nada abstrato. Isso é muito concreto. É concreto tal qual o que essas crianças me dizem. Então, nesse tempo de pandemia e de quarentena, também é preciso escutar essas crianças, mas escutar verdadeiramente, escutando elas como criança, ou seja, levando a sério o que elas dizem, levando a sério o que elas estão preocupadas, levando a sério que medos que elas estão tendo, levando a sério o que está chateando elas nesses dias todos. Se no início elas tinham muito medo, agora elas estão mais ansiosas, angustiadas. Mas o que eu quero dizer, fazendo a diferença da criança para o adulto, é a relação que elas têm com o tempo, com a motricidade, com a morte. E uma coisa para mim muito preciosa, para quem quer chegar mais perto de uma criança, a confiança. Eu digo que o tempo, ele é muito diferente, o tempo para a criança e o tempo para o adulto. O tempo apressado do adulto não é o tempo para a criança. O tempo para a criança de 100 dias numa pandemia é muito longo, e se o adulto já está achando que isso é difícil para ele, para uma criança esse tempo é bem maior. A motricidade é essa necessidade do corpo da criança de se mexer, e através do corpo também se mexendo, que ela pode tentar administrar um pouco mais algumas ansiedades, algumas angústias. Então, quando a criança estiver se mexendo muito em casa, pulando demais, ela está tentando te dizer alguma coisa. Pode ser que ela esteja tentando te dizer, olha, tá demais. Eu estou cansada disso. Perguntem. E a relação com a morte também é uma relação muito específica que a criança tem, que a criança pode falar da morte de uma maneira muito mais tranquila do que com o adulto. Quando o adulto não consegue falar da morte para a criança, é ele que não está conseguindo, não é a criança que não está conseguindo. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque em todas essas mortes, que de uma forma absolutamente, muitas delas, absolutamente consequência de um desgoverno que a gente tem não só assistido, mas tentado de alguma maneira confrontar, né?
Mas as crianças, elas são as pessoas que estão em casa, passando por tudo isso, escutando as notícias das doenças, escutando que foram no hospital, escutando que alguém no hospital morreu, e escutando, muitas vezes, que são seus parentes próximos que morreram, ou que são seus pais, ou que é alguém muito querido para ela. Então, são essas as crianças que estão passando por esse momento. E a questão da confiança, ela se liga diretamente à questão de como a gente escuta essa criança, porque é preciso que a gente a escute, dizendo para ela: eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas eu sempre vou tentar cuidar. Eu sempre vou estar atenta, no máximo que eu consiga. Você me pergunte, você vem até mim, eu vou até você, né? E isso é onde a gente vai entrar já no tema do cuidado, né? Primeiro, cuidar da criança sendo criança, que é o que eu tenho falado, escutar a criança sendo criança. E, portanto, assunto de criança é diferente de assunto de adulto. Isso não significa esconder nada para a criança. A criança não merece isso, porque ela confia em nós. Mas o cuidado também, ele precisa se colocar numa condição, digamos, de transmissão, de estar com os outros, nesse poema. E outra coisa muito importante, não existe autocuidado. Não existe autocuidado. Então, o que eu quero frisar aqui é que não existe autocuidado, porque não existe nenhuma criança sozinha que esteja numa redoma. A incidência numa criança do seu contexto, das suas condições, das suas circunstâncias de vida, daquilo que mudou o rumo da sua vida, ou daquilo que afeta a sua família, a sua escola, a sua rua, seu bairro. Tudo isso está em extrema constituição, faz parte dessa criança, né? Então, não existe um sem o outro. Não existe criança sem os seus cuidadores mais próximos, mas sem os seus cuidadores mais distantes, e sem também o seu contexto de uma política que precisa ser protetiva, que precisa que traga para essa criança o sentido de cidadania, de sujeito de direito. Hoje a gente está fazendo 30 anos do ECA. Então, eu preciso dizer aqui que o ECA, como um sustentáculo simbólico que protege a criança e o adolescente no nosso país, ele também é constitutivo. Ou seja, ele também faz parte dessa rede de cuidados, e entre o singular e o coletivo, que vão se mesclando e vão se tecendo como essa teia, para que uma manhã seja melhor para eles, para que o hoje seja um marco na vida deles bacana. Então, eu quero dizer que essa quarentena, né, já que o propósito da mesa também é falar da questão dos cuidados na quarentena, e que eu tenho também escutado que alguns mitos a gente criou no início dessa quarentena, por exemplo, tudo mudou, então agora todo mundo vai ser bonzinho fazendo doações, né? E a bem da verdade, né, para muitas pessoas, muitas crianças, né, e muitas famílias,
o que a gente tem tomado como óbvio, de que foi um susto, de que foi uma mudança, de que foi algo que a gente não esperava e que, portanto, mudou o caminho que esse semestre para essas famílias, para muitas famílias, isso já se fez ou se faz há muito tempo, não é? Então, as famílias que me dizem, olha, eu não posso sair de casa essa semana, ninguém pode sair da minha casa essa semana, porque tem um tiroteio na minha porta. E eu não quero que meu filho nem ninguém daqui de casa tome um tiro. Então, para essas pessoas, que eu ouvi de uma forma muito clara, é dizendo assim, olha, Cláudia, o que está diferente, sabe o que é? É que agora você não está saindo de casa também. Então, isso é muito interessante e muito importante da gente escutar que a quarentena e a pandemia incide, né, dentro de uma espécie, eu não posso dizer que isso é uma política, porque isso não é política, mas dentro de uma espécie de objetivo de destruição, que é o que a gente tem visto, né? Como é que é para cada um isso? Como é que é para a gente, como é que é o desmando de uma pessoa que se diz representante de um país e fala que hoje, que a gente está comemorando 30 anos de uma luta árdua em relação a um sistema de proteção para a criança e para o adolescente, um sistema legal, né, que proteja isso, que isso precisa ser jogado no lixo. Do que se trata? Que incidência isso tem direta numa família, numa comunidade, né? Que incidência direta isso tem no singular de cada um? Isso é muito grave. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se fala em psicanálise uma coisa muito, até já meio banalada, né? Meio óbvia, que a gente vive ao nascer a gente vive uma situação de desamparo inicial, porque o bebê humano é aquele único bebê que realmente precisa, imediatamente, desde antes do seu nascimento, que tem alguém cuidando dele. Tem alguém que traduza aquele choro e que diga, olha, esse choro deve significar isso, deve significar aquilo. Então eu tenho interesse, eu tenho vontade e eu tenho amor para cuidar desse bebê. Isso significa que essa situação de desamparo é estrutural, se coloca para todos. Porém, o desamparo que se vive a partir disso, ele é circunstancial, é contextual e ele é da ordem das circunstâncias de vida e de uma história que a gente tem estrutural, que é muito maior do que a gente, né? Então, atualmente, o que essa pandemia revelou para as crianças é que a relação com o outro, a relação de dependência com o outro, não é só delas. Os adultos também precisam dos outros. E nem por isso as crianças vão ficar inseguras. Muito pelo contrário. Isso é uma grande oportunidade para que as crianças aprendam que a gente não vive sem os outros. Que a gente vive sempre junto. Que a gente vive nessa dependência grande dos cuidados, mas dos cuidados no sentido muito amplo, no sentido do que a gente chama dos cuidados integrais, né? Então, o que eu posso dizer para vocês, já para ir finalizando, né, é que essa incidência entre
o coletivo e o singular e o coletivo precisam se mesclar para, tecendo essas redes, considerem as tradições, considerem o respeito, a confiança e, de uma certa maneira, que a gente possa considerar essas crianças como sujeitos de direito, sujeitos de fala, e que tem toda a condição, se houver uma rede de proteção que possa acolher e que possa cuidar e que possa fazer a transmissão do que verdadeiramente importa para aquele povo, para aquela comunidade e para aquela família. As crianças, elas têm tido uma função muito delicada durante essa pandemia, né? Não é exatamente uma função, mas elas têm tido um lugar, elas têm sido faladas de um lugar muito difícil, que é o lugar daquela que pode transmitir uma doença, sem se saber transmitindo. Então, isso a gente precisa cuidar. Eu acho que eu já disse o que eu precisava dizer, né? Depois a gente pode continuar essa conversa. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que é essa sutileza da infância e de que modo é tão fundamental que a gente considere escutá-la como criança e saber-se sempre constituindo na sua relação com o outro, o tempo inteiro. Ninguém existe sozinho. É isso. Obrigada, Cláudia. Agradecer muito a delicadeza, né, e a materialidade, né, da tua fala, que consegue tirar dessa grande abstração, por vezes, que é como pensar a criança como um sujeito de direito, né? E acho que você nos dá pistas importantes, né, de uma certa humanidade que as crianças exprimem, né, de uma maneira tão bonita, e que a gente também, né, na nossa maturidade, caminha para um distanciamento que pode nos entristecer, né, nos afastar, e acho que essa delicadeza, né, da infância, tão bem colocada por você, nos ajuda, nos convoca, né, na escuta da criança, a se reposicionar, né, enquanto também pessoas, né, enquanto também sujeitos que carecem de um resgate dessa humanidade, né, que foi sendo desconstruída, né, numa narrativa que nós podemos estranhar, né. Eu queria agradecer muito as tuas contribuições e passar a palavra para o Emiliano de Camargo Davi para fazer as suas considerações. Bem-vindo, querido. Obrigado, Luciana. Assim já vou agradecendo, não só a professora Luciana, mas também a Cláudia Mascarenhas, de quem já tinha tanto escutado falar, mas nunca estado tão próximo como na noite de hoje, e também a Luana Arouca. Não posso deixar de agradecer a Manuel, que está na técnica, né, dando esse suporte a gente, e as intérpretes Paloma e Elaine. Muito obrigado a vocês três pelo apoio. Não posso... também quero começar a minha fala fazendo uma homenagem a Elaine Cristina, uma mulher negra, trabalhadora de álcool e droga, trabalhadora da rede de atenção psicossocial do Brasil, integrante de um dos combativos movimentos ao racismo no campo da saúde mental, que é
um projeto chamado Café Preto, no CAPS Alquidroga, em um dos CAPS Alquidroga da Zona Leste de São Paulo. Nós perdemos hoje Elaine Cristina, né? Mais uma mulher negra abatida por uma lógica de Estado. Dito isso, vou contar na minha fala o percurso de um instituto que foi criado a partir dessa demanda, a partir das mortes concretas, das mortes subjetivas, em especial do sofrimento psíquico. O Instituto Ama Psique e Negritude, um instituto que se trata de uma instituição cuja atuação ela é pautada pela convicção de que o enfrentamento do racismo, da discriminação, do preconceito, se faz necessariamente por duas vias. A via política, mas também a via psíquica. Né? Então, esse instituto ele nasce em 1995, como disse, compreendendo que o racismo e o preconceito racial podem subjetivamente a todos os envolvidos nas tramas raciais. Negros, brancos, indígenas, orientais, seja lá quem for. Uma vez que a compreensão que o racismo, quando se fala na dimensão política, quanto na dimensão psíquica, afeta a todos. Em que aspecto? Afeta negros, indígenas, que são vilipendiados por essa lógica, então podem afetar o seu psiquismo e as condições materiais e concretas como vítimas dessa lógica, mas afeta também a população branca, em especial psicamente e muito materialmente, até porque essa lógica só se dá porque ela acaba gerando uma dimensão verticalizada de privilégios e supostos benefícios materiais e concretos para alguns grupos raciais. Em contrapartida, o prejuízo de outros grupos. Então, esse instituto ele foi criado justamente para pensar não só a forma de, mas também as dimensões políticas em torno disso. Esse instituto ele foi criado por 4 psicólogas, e é importante a dimensão de gênero, são 4 psicólogas, 4 mulheres negras, que inicialmente deram o nome de Grupo Ama Psique, né? E em 2001, que ganha esse nome que conhecemos hoje de Instituto Ama Psique e Negritude. Uma dos campos de trabalho sempre foram as publicações, né? Então, essas 4 psicólogas, elas tinham uma experiência clínica de consultório, de atendimento, mas elas também foram produzindo saber. Né? Esse é o primeiro, deixa eu ver se eu consigo mostrar, esse é o primeiro livro, né? Primeira obra do Instituto Ama Psique e Negritude, junto com o Quilombo Hoje, Gostando Mais de Nós, onde já ia ali apresentando as ideias deste Grupo Ama Psique. Contudo, como o viés não era apenas clínico, ele também era político, de 95 até os anos 2000 e o início dos anos 2000, esse instituto foi se debruçando nos órgãos que organizavam as categorias, em especial a categoria de psicólogas, né? Então, o Sistema Conselhos. O Sistema Conselhos foi um grupo, o Grupo Ama Psique e Negritude sempre esteve próximo. Tanto que a resolução de número 18 do ano 2002, que é uma resolução importantíssima para psicólogas e psicólogos, estabelece normas para a atuação das psicólogas e psicólogos em relação ao preconceito racial.
o Instituto Ama Psique e Negritude esteve muito presente na formulação da resolução. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mesa fala sobre redes. E é importante a gente entender que rede não é só rede de cuidado. Que para estabelecer uma rede de cuidado, a gente tem que estar ancorado de uma rede política. Enquanto a gente tece uma rede de cuidado, a gente está fortalecendo uma rede política e vice-versa. As redes que elas se entendem só clínicas, elas estão presas a uma ideia que não faz... Ela não está... Ela está negando, a gente pode dizer assim, uma concepção que, inevitavelmente, ela está fazendo, que é a dimensão política. E isso seria evidente para o Instituto Ama Psique e Negritude. E por que isso esteve evidente para o Instituto Ama Psique e Negritude? Porque este instituto sempre fez parte do movimento social de mulheres negras e do movimento social negro. Então, por exemplo, na criação da CEPIR, o Instituto Ama Psique e Negritude compôs o que se iniciou na OPAS, formulação para abordar a saúde da população negra no âmbito público, mais especificamente no SUS. No nosso SUS, que vem correndo tanto risco há bastante tempo, mas em especial nos últimos 2 anos. E o Instituto Ama Psique e Negritude esteve presente na formulação de uma política que ainda é pouco considerada no SUS, que é a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, né? Essa política aqui. Então, o Instituto Ama Psique e Negritude fez parte da criação dessa política, que é uma política que orienta todos os serviços, os trabalhadores, usuários, comunidades, toda a rede que compõe o Sistema Único de Saúde. Como disse, a partir de 2000, com essa inclinação para as políticas públicas, um conceito que deu até bastante base, ou ele esteve paralelo ao que a gente hoje tanto discute, que é o racismo estrutural. Na época, se discutiu o racismo institucional no Brasil. E a tentativa de trazer esse conceito para o Brasil teve um protagonismo do Instituto Ama a partir de uma parceria com uma ação governamental, uma parceria com o governo britânico, né? Na época, quem coordenou esse trabalho foi a grande Luísa Bairros, e o Instituto Ama Psique e Negritude compôs um trabalho diagnóstico para apresentar que o racismo atravessava as instituições, todas no Brasil, mas com uma dimensão psíquica. Então, a composição do imaginário social, a dimensão psicossocial das instituições, um trabalho da psicologia organizacional, que também gerou uma ação. A publicação chamada Identificação e Abordagens do Racismo Institucional. Essa publicação, como disse a vocês, em parceria com a DIFID, em articulação para o combate ao racismo. Isso foi bastante importante porque, para o SUS, por exemplo, fortaleceu o movimento negro para dizer que, embora houvesse a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o racismo institucional impedia que ela fosse aplicada. Então, a importância que teve esse conceito. Ainda no bojo esse instituto desenvolveu um trabalho com base no conceito de clínica ampliada, com base nos ensinamentos do movimento negro e de mulheres negras, reivindicando a coleta do quesito raça-cor, algo central da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Algo que, se a gente for olhar para o contexto de hoje, em tempos aí de pandemia, é amplamente fundamental. Sem a coleta desse quesito, sem a luta de institutos do movimento negro, como, por exemplo, o Instituto Ama, a gente não saberia que no estado de São Paulo, por exemplo, há 62% de chance de negros e negras morrerem por Covid-19 a mais do que a raça branca, por exemplo, do que a população branca.
Isso só é possível pela incorporação melhorar do quesito raça-cor. É claro que hoje, algo que também está na minha pesquisa e que a gente tem discutido bastante, em especial para o campo da saúde mental, é necessário a gente tornar esse conceito analítico, para além de um conceito quanti, mas um conceito quali. Um conceito que faça uma discussão num campo mais qualitativo e analítico dessa discussão. Isso é uma demanda urgente para o campo da saúde mental e uma discussão que esse mesmo instituto tem feito rede, tem levado para dentro do SUS e também das instituições privadas de saúde. Algo importante dizer nessa composição de rede é que o Instituto AMA sempre interseccionou a dimensão racial com a discussão de gênero. Então, quando a gente passa a discutir os efeitos psicossociais do racismo, essa discussão já ia considerando uma série de distingues, não só a distingue racial, mas as intersecções de classe, raça e gênero, e por que não, né, depois fala da Cláudia, a gente pensar também em relação às gerações e os estudos em torno dos efeitos psicossociais do racismo estão nessa publicação do Instituto AMA, e vou apresentando as publicações, porque também há uma ideia de que o saber negro é um saber que ele opera, que ele é prático e que ele não faz uma inscrição material e é publicizada, e o Instituto Ama Psique, entre outras organizações, vão mostrando que não é bem assim. Então, nesses últimos 7 minutos da minha fala, entendendo que a gente está no Congresso Acadêmico da Unifesp, quero chamar a atenção para um cuidado em rede que o Instituto Amo e Psique e Negritude fez justamente com as instituições de Estado e com as. Então, o Instituto Amo e Psique e Negritude compôs secretarias, ministérios, comitês de saúde da população negra. Por exemplo, quando a saúde mental podia estar um pouco mais atrelada a um campo progressista, né? A gente teve, por um tempo curto, na gestão do Ticanori, professor do campo, né, da Unifesp, a criação de um GT, de um grupo de trabalho de raciais e saúde mental. E o Instituto Ama Psique e Negritude fez parte. Né? Claro que, infelizmente, durou muito pouco tempo e depois veio um golpe que impediu a continuidade desse tipo de trabalho, que, embora tardio, estava acontecendo. E no campo da universidade, há diversas parcerias, há também uma rede com esses campos do saber e de promoção de ciência. Então, com a enfermagem da USP, com a professora Sônia Barros, com a psicologia social da USP, com o professor José Moura Reis Filho, mas muito com a Unifesp. Estivemos presentes na Unifesp de São José dos Campos, na Unifesp de Guarulhos, na Unifesp da Baixada, mas curiosamente estivemos presentes quando os alunos negros passaram a fazer parte deste império da branquitude que é a universidade pública. Então, quando as ações afirmativas são implementadas e a universidade a universidade pública começa a ter uma experimentação maior, né, das relações interraciais, esses alunos começam a relatar a nós o sofrimento psíquico que a experiência do racismo nos campos universitários era produzida. E depois de 3 suicídios em Unifesp, eles entram em contato com o Instituto Ama Psique e Negritude a partir da relação com alguns negros e fazemos então uma série de oficinas, implementação
da qualificação dessas políticas e um seminário que discutia as relações raciais na universidade. Isso foi na Unifesp de Guarulhos. Então, veja, foi a partir da demanda dos alunos, a partir de uma política de equidade em formação e saber, de equidade de educação, que o Instituto Ama Psique e Negritude se aproxima das Unifesps para fazer uma escuta clínica e política em torno do racismo institucional que ocorria dentro das universidades e ofertar uma rede de cuidado para os alunos negros, para que pudessem, então, ter o exercício da sua atividade formativa com algum acesso por um campo que era tão violento, que é o campo da branquitude. Essa experiência está registrada em outra publicação do AMA, junto ao Instituto Sete Sapientai, um artigo deste livro aqui, Violência e Sociedade, conta alguns cases dessa experiência, porque esses estudantes das universidades públicas, não apenas, foram acolhidos em contexto psicoterapêutico, em grupo, por duas psicólogas e psicanalistas negras, psicóloga Jussara e Maria Lúcia, que acolheram em grupos terapêuticos, e parte da experiência está relatada neste livro junto aos SETs. Por que eu estou dizendo isso? Porque atualmente o Instituto Ama Psique e Negritude foi compreendendo que para a rede a gente não ia poder atender pontualmente cada caso da população negra que nos procura, até porque somos maioria nesse Brasil, e uma maioria que sofre desse racismo de forma extremamente brutal. Então, esse instituto não daria conta de fazer isso individualmente nos seus consultórios. Então, a gente passou a apoiar instituições brancas parceiras, para compormos rede e agirmos em formas de apoio matricial, se necessário, decisão, mas não obrigatoriamente. E isso a gente faz na rede privada e pública. Então, por exemplo, ao compreender que o SUS, na sua atenção básica, tem 74% dos seus usuários que se autodeclaram pretos e pardos, o Instituto AMA falou, vamos apoiar o SUS. Isso é fazer clínica, isso é fazer rede. E então a nossa aproximação, por exemplo, com os centros de atenção psicossocial, tanto em pesquisa quanto também nas reuniões de equipe, oferecendo capacitações, etc., ao entendermos que a gente não poderia ter um ambulatório Instituto Ama Psique e Negritude, mas compormos rede. E uma das duas redes que nós compusemos são a Rede Pretas, de psicólogas, onde integrantes do Psique e Negritude compõem, e a rede de psicanalistas e psicólogas atentas, que grande parte são psicanalistas do Instituto SEDES e que terapeutas, psicólogos e psicanalistas do Instituto Ama Psique e Negritude também faz parte. Enfim, finalizo a minha fala. Iniciei falando da perda de Elaine Cristina e finalizo dizendo que um trecho de Luísa Bairros, que é o seguinte: não podemos ficar indiferente ao fato de que os negros morrem mais cedo quando comparados a qualquer outro grupo racial. A Covid-19 é mais uma amostra escancarada desse tipo de genocídio que o Brasil produz. Chamamos instituições de todas as raças, das distintas orientações sexuais e de todas as, para compor essa nossa rede, para uma rede aquilombada e antirracista. Muito obrigado. Obrigada, Emiliano, que nos tem podido contribuir, né, na Unifesp, junto com o Instituto Ama Psique, em qualificar, em reposicionar a docência, posicionar as nossas compreensões e, de fato, nos dá pistas, né, de como construir aí um processo
de cuidado clínico-político, né, que toma como central a questão do racismo estrutural nas nossas relações, né? Acho que vem reverberando muito na Unifesp, né? Queria agradecer muito essas contribuições e passar a palavra para Luna Arouca para fazer as suas contribuições e ampliar essa discussão sobre diversidade nesse debate. Olá a todos, boa noite. Bom, primeiro agradecer o convite para estar falando aqui no Congresso da Unifesp e também de poder escutar as falas de Cláudia e Emiliano, que foram, Cláudia com essa sensibilidade e profundidade em relação ao olhar das crianças, e Emiliano falando, né, sobre a importância do movimento negro dentro da construção de redes de proteção e cuidado. Realmente foi uma aula. Obrigada, gente. Bom, meu nome é Luna, eu sou assistente social e trabalho na Rede da Maré, que fica localizada na Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né, que tem um conjunto, na verdade, 16 favelas, com 140 mil pessoas morando. Muitas vezes o que as pessoas conhecem da Maré tem a ver com o fato de que tem 3 grupos civis armados que disputam o território, que entram em conflito com a polícia, e que é isso que sai na mídia. Mas para quem vivencia, quem trabalha, quem mora na Maré, reconhece a potência, que não é só da Maré, como de muitas outras favelas, em termos da sua produção de arte, cultura, conhecimento, movimento e organizações da sociedade civil e moradores que também se movimentam para fazer a luta pelos seus direitos. Então, a Rede da Maré é uma dessas organizações que trabalha há muitos anos no território, inicialmente construída por moradores da Maré, hoje em dia já composta por várias pessoas de dentro e de fora da Maré, e que trabalhava a partir de 4 eixos específicos. Então, educação, que foi da onde tudo se originou, com pré-vestibular e cursos, arte, cultura, memória e identidade, segurança pública e desenvolvimento territorial. Inicialmente, antes da pandemia, eu trabalhava dentro do eixo de desenvolvimento territorial, coordenando um espaço que chama Espaço Normal, que é um espaço de referência sobre drogas para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Vou contar um pouquinho desse espaço e um pouquinho do trabalho da Redes antes da pandemia, para depois falar sobre as mudanças que a gente teve durante a pandemia e aí traçar a partir daí algumas questões que eu acho que é importante quando a gente fala dessas redes de proteção e cuidado. O Espaço Normal, ele vem de um projeto de 4 anos atrás, quando se formou dentro da Maré, o que a gente chama de cena de consumo, e que algumas pessoas chamam de Cracolândia. Então, pessoas que estavam morando dentro da Maré, em situação de rua, mas já mais fixadas em um local, que faziam uso de crack e outras drogas. E aí a Redes entende que eles também são moradores daquele território e que também precisava pensar aquela população, começa a se aproximar e fazer atividade junto com as pessoas para entender as demandas, se eles estavam articulados com os serviços de saúde, se eles estavam conseguindo ir nas unidades de saúde ou mesmo ter acesso a benefícios da assistência. E aí, a partir daí, vai se traçando um perfil dessas pessoas, criando-se um vínculo, e surge a ideia de ter um espaço físico que pudesse ser destinado à demanda dessas pessoas. Quando a gente estava já fazendo as obras desse espaço, o Normal, que era um morador dessa cena, e que foi muito importante para a equipe para construir esse vínculo, ele foi alvejado e faleceu. E aí todas as pessoas pediram para o nome desse espaço ser dado em homenagem a ele, por isso que se chama Espaço Normal. Sei que no movimento mais da luta antimanicomial, a normalidade é uma coisa que a gente tenta quebrar, né? Então, na verdade, a gente brinca que ser diferente é normal e usar drogas é normal, e a gente tenta, na verdade, compor essa normalidade com as suas diferentes identidades, né? E não tentando colocar as pessoas dentro de uma caixinha, mas sim explodir essa caixinha.
E aí o espaço é um espaço que é uma casa que tem cozinha, banheiro, ducha, sala de televisão, e a gente abria todos os períodos à tarde, 6 vezes na semana, e era um espaço de cuidado livre, onde as pessoas vinham e elas podiam utilizar o espaço como elas quisessem, se elas queriam cozinhar, se elas queriam tomar banho, tinha uma equipe de assistente social, advogados, psicólogos, que faziam um acompanhamento mais profundo, se a pessoa quisesse, auxiliava, né, em questões de serviços e benefícios. E aí, por conta da pandemia, tudo teve que parar, né? Todos os serviços de atendimento ao público, não só o projeto do Espaço Normal, mas todas as atividades da Rede da Maré, que tinha essas outras frentes que eu já tinha falado. Então, a organização teve que se reestruturar, mas entendendo que essa reestruturação viria também com uma demanda muito grande por conta da pandemia, das consequências dos impactos dessa pandemia. Como bem o Emiliano falou, né, tem consequências que elas são raciais, a gente entende as favelas e as periferias como territórios negros, então a gente sabia que esse impacto ia ser muito forte em termos econômicos, em termos psíquicos, em termos de sobrevivência daquelas pessoas e da própria disseminação do vírus. E aí a Rede da Maré constrói uma campanha que é a Maré Diz Não ao Coronavírus, que tem uma frente de segurança alimentar, com a distribuição de cestas básicas e de quentinhas para a população em situação de rua, tem uma frente de geração de renda, então com mulheres costureiras da Maré que estão produzindo as máscaras, com cozinheiras da Maré que estão produzindo as quentinhas, com os motoristas que estão levando as cestas, então tentando encontrar formas de gerar renda para essa população, e a gente sabe, né, quando a gente gera renda para uma pessoa, a gente também está fortalecendo uma família, uma frente de produção de conteúdo com informações seguras, numa parceria também com a Fiocruz, trazendo as informações sobre a pandemia, sobre o vírus, sobre cuidado, e divulgando, né, a gente tem um jornal, que agora está na sua versão só online, mas também podcast, as redes sociais, e também uma frente de atendimentos que a gente já tinha presencialmente, mas que virou online, muitas demandas de pessoas que estavam buscando auxílio emergencial, com dúvidas, casos de violência doméstica. A gente está fazendo um levantamento da Covid sobre pessoas da Maré que estão sintomáticas, que tiveram sintomas, mas que não tiveram acesso aos testes, e apresentando num boletim semanal esses dados, confrontando com os dados oficiais, né, mostrando a subnotificação, mas mostrando muito o que a gente tem reforçado, que são os invisíveis, então que são as pessoas que não são visíveis ao poder público, porque não têm acesso a teste, porque não têm acesso ao atendimento, né, e que não são contabilizados, e a política pública, então, não é a eles direcionadas. Então, a gente tem feito esse esforço. E também um esforço de fortalecimento de práticas de cuidado e de proteção, com a higienização de todas as ruas e doações de equipamentos de proteção individual para as unidades de saúde. Então, a campanha do Maré Diz Não ao Coronavírus tem tentado tocar em todos esses pontos, que é num esforço gigantesco, né, para fazer o que a gente está entendendo que é construir essa rede, porque é sobre isso que a gente está falando aqui, essa rede de proteção à população da Maré. E aí eu acho que a gente entra um pouco no papel de cada um, né, desses grupos e das organizações na construção dessa rede de proteção. E eu acho que tem várias camadas, eu acho que é importante a gente entender essas camadas e entender como que elas se articulam para a gente construir uma rede mais fortalecida, né? Então, é muito claro que regiões como favelas e periferias, onde você tem grande adensamento populacional, mas também muitas pessoas sem acesso aos seus direitos, existe uma rede informal de proteção e cuidado que é criada pelas pessoas na sua própria luta cotidiana pela sobrevivência.
Então, isso fica muito claro quando você está andando pelas ruas da Maré, ou quando você conversa com qualquer morador, do seu próprio narrativa sobre a sua vida, né? Como que a vizinha cuidava quando a mãe tinha que sair para trabalhar, e como que a mãe cuida, na verdade, da pessoa do lado que estava passando por dificuldade. E a gente, por exemplo, na distribuição das quentinhas, que a gente distribui em locais onde tem população em situação de rua, mas também em alguns domicílios que tem pessoas com problemas de saúde mental ou pessoas idosas. E aí, quando a gente está andando na rua, vem um vizinho e fala: olha, naquela rua ali tem uma pessoa que ela tem um problema de saúde, precisa entregar quentinha para ela também. Então, é muito claro que existe essa rede de proteção, que é uma rede que ela é informal, mas que ela precisa ser reconhecida. Então, eu acho que esse é um primeiro elemento, né? O quanto que é necessário reconhecer, e eu acho que diante da pandemia isso fica muito claro, quando os coletivos, as organizações foram para a linha de frente, quando o Estado não foi capaz de responder de forma rápida e certeira às necessidades da população, foram os coletivos, foram as instituições das favelas e periferias que foram entregar essas cestas, né, com kits de higiene e de alimento, para responder a uma demanda que era imediata. E foi possível muito rápido fazer uma gestão que hoje em dia a gente tem clareza que é uma gestão de uma crise humanitária, em um processo super complexo, né, de conseguir fazer essa entrega, reconhecer quais são as famílias que estão precisando, coordenar as entregas, entrada e fluxo, mas porque existia um tecido social ali que já estava muito bem articulado, onde essas redes elas já existiam. Então, acho que esse é um primeiro elemento. E eu acho que aí tem uma segunda camada, que aí vem do produto dessas pessoas, quando elas começam a se organizar coletivamente. A Rede da Maré é uma dessas instituições, né, que vem dos moradores se organizando coletivamente, e quando essas instituições começam também, então, a fazer ponte com o poder público, com os serviços, para que elas venham para o território, para que elas respondam às necessidades do território. Então, por exemplo, no nosso trabalho no Espaço Normal, a gente tinha um trabalho que chamava Atenda, que era um atendimento toda segunda-feira com os serviços de saúde e de assistência para a população em situação de rua. E aí o papel da Redes era compor essa articulação, né, auxiliar nesse deslocamento no território, mas sempre chamando o poder público à sua responsabilidade dessa prática de cuidado. A gente sabe que atos de solidariedade e atos, né, de organizações e coletivos, eles são muito importantes, mas que o poder público ele tem que responder à sua responsabilidade em uma política pública que seja universal, né, que atenda a todas as demandas. Então, eu acho que tem uma segunda camada que depois dessa rede informal que já existe, tem uma rede já mais formalizada de organizações da sociedade civil que também começam a estruturar essas redes de cuidado, fazendo link entre a população e os serviços públicos e elas mesmas, como é o caso da Rede, oferecendo também formas de proteger a sua população, né? Seja através de acesso à educação, acesso à arte, construindo e fortalecendo essas redes de cuidado. E aí, bom, por fim, a gente tem o que eu diria que seria essa terceira camada, né? Que são, então, as políticas públicas, as próprias organizações do Estado que têm essa responsabilidade, e que fica muito claro durante o período da pandemia das ausências, do que não é feito, né, ou da falta de conhecimento em relação a essa população. O que a gente observou, por exemplo, com a população em situação de rua, que o auxílio emergencial você precisava ter acesso a um celular. E que se você não tivesse acesso ao celular, você tinha que ir para uma fila do CRAS, do CREAS. E aí você estava aglomerando pessoas e colocando ela em risco. As pessoas não têm acesso, não perdem seus documentos, porque estão vivendo em situação de rua, então constantemente perdem seus documentos. Num pequeno levantamento que a gente fez
com pessoas ali no entorno da Maré, 70% não tinha seu documento. E aí como é que eles vão acessar a política emergencial, ou qualquer política, seja Bolsa Família, BPC, qualquer outra coisa. Então, na verdade, a política ela é pensada a nível macro, mas a gente tem especificidades dos grupos que são mais vulneráveis e que estão em maior situação de risco, que a política não é adaptada e pensada para eles, e aí eles ficam do lado de fora. Então, na verdade, as pessoas que têm maior necessidade são aquelas que não têm um aparelho celular, que não têm acesso à internet, que todo mundo na família está desempregado, são aquelas que vão ter mais dificuldade de acessar uma rede de proteção dos órgãos públicos e uma rede de proteção institucionalizada, né? Então, acho que a pandemia revela muito do quanto que falta às políticas públicas um conhecimento, né, e um reconhecimento e uma política direcionada às pessoas que estão em uma situação de maior vulnerabilidade. Então, traçando um pouco desse caminhar aí pela Rede da Maré e o trabalho que a gente vem fazendo, eu acho que tem alguns pontos que são importantes de falar, assim, que eu acho que é esse reconhecimento, né, dessa rede de proteção informal, a importância do vínculo nesse momento, o vínculo e o território, né, como dois elementos muito importantes. Então, no trabalho com população em situação de rua, a gente percebe o tempo todo a importância do vínculo, a importância de pessoas que passaram por situações de violência ou que tiveram muitas violações na sua vida, você criar um vínculo com ela, e no caso do nosso trabalho, era um vínculo com um espaço da qual elas pertenciam, e elas podiam vir e almoçar, e tomar banho, trocar de roupa, e passar a tarde, tomar um café. Esse vínculo era o que permitia ali, dar alguns meses, aquela pessoa se abrir e falar, olha, eu queria retomar o contato com a minha família, queria saber como é que vocês podem me ajudar, posso usar o telefone, ou eu estou precisando de uma coisa. Então, ela cria uma relação, né? Então, eu acho que pensar redes de proteção e cuidado é pensar a construção desse vínculo. E aí a construção desse vínculo ele não pode se dar de forma pontual. Não é no período da pandemia, agora a gente vai fazer uma política e pronto, né? Ainda mais quando são pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, a gente sabe que essa situação de vulnerabilidade não vai acontecer só agora, tem uma situação estrutural que ela é maior. E para a gente poder acompanhar essas pessoas, a gente precisa que a política pública realmente esteja com elas. Quando a gente fala, por exemplo, em termos de saúde, né? O médico de saúde da família é pensar esse vínculo, é pensar esse território. Quando a gente fala da importância do papel dos ACS, dos agentes comunitários de saúde, a gente está falando da importância desse vínculo, da importância da relação com o território. E eu acho que, mais uma vez, na pandemia, isso se revela como óbvio para a política pública, apesar de que não efetivado, mas que para a gente construir uma mudança estrutural, para a gente construir uma política que realmente responda às necessidades dessa população, a gente precisa ter um vínculo com essas pessoas, e a gente precisa estar nos territórios, e a gente precisa acompanhar essas pessoas. E aí eu acho que, por fim, um último ponto que eu queria trazer, que eu acho que é muito importante para um espaço como esse, que é um congresso acadêmico, é falar sobre a produção de conhecimento. Essa é uma discussão que vem sendo feita, né, a respeito do que é conhecimento, quem produz conhecimento. Muitas vezes o conhecimento ele foi encastelado dentro das universidades. Eu acho que a gente vive um período de entrada das populações periféricas e faveladas, dos movimentos negros e indígenas dentro da universidade, o que produz uma abertura e uma capacidade de reflexão, que é o que permite hoje em dia a gente estar em espaços como esse, escutando falas que falam muito da realidade, mas também com essa reflexão. E eu acho que o período de pandemia também revela a importância do conhecimento que está sendo produzido nas periferias, né? A Eliane Brum fala, né? As periferias que são o centro e que reivindicam ser o centro. Muitas vezes na redes a gente às vezes é chamada para ajudar alguma organização a circular pelo território, né? E a gente fala, a gente não quer só ser a referência de entrada e saída, a gente quer ajudar a refletir sobre os processos, a gente quer refletir sobre a construção das políticas públicas.
E tem muito conhecimento sendo produzido, então a gente tem feito esse esforço, por exemplo, em relação à Covid, que é produzir um boletim semanal com os dados da Covid, o perfil dessas pessoas, entrevistando as famílias, entrevistando especialistas, para mostrar que a favela, a periferia também é um lugar de produção de conteúdo. Então, para finalizar, nem sei como é que está o meu tempo, eu acho que esse momento é um momento muito importante e eu agradeço participar dessa mesa para a gente poder fazer essas costuras. Quando a gente fala de rede de proteção e cuidado, existem muitas camadas sobre de como elas existem, não são necessariamente só formais ou só informais, elas existem em vários formatos, e eu acho que avançar numa estruturação mais consolidada é fazer com que essas diferentes camadas dialoguem e que elas se fortaleçam, e que a experiência que a gente tem tido na redes da potência de quando essas coisas se juntam, né? Do morador com a organização local, com o poder público para promover o acesso a direitos, para garantir o acesso a direitos. E aí, entendendo todo esse contexto, porque cada local tem a sua especificidade, e também abrindo espaço para que essas vozes possam ecoar na política pública, que possam ecoar na mídia, chamar atenção para o que acontece em termos de tragédia, porque a desigualdade social é cada vez mais clara. Todos podem ser contaminados, mas os riscos e os impactos são diferentes, dependendo da sua cor, de onde você mora, da sua idade, se você tem acesso a leitos privados ou aos leitos públicos. Então, a importância de costurar essas diferentes redes de proteção social, reconhecendo a sua potência, reconhecendo o conhecimento que é produzido, para que a gente possa pensar realmente a construção de redes que sejam mais a longo prazo, que não se deem só de maneira pontual. E eu acho que tragam exatamente essa periferia para o centro. Então, eu acho que é um pouco dessa contribuição que eu queria trazer, da minha experiência de trabalho na rede, na Maré, como assistente social e trabalhando com população em situação de rua. Agora, na pandemia, eu estou um pouco mais deslocada para uma frente de saúde, né, que é a produção desse boletim com os dados, mas também de articulações para que a gente consiga garantir mais serviços na Maré para atender a população. Então, é um trabalho árduo, mas estamos também sendo fortalecidos por essa rede de solidariedade que se construiu entre os moradores e as pessoas que estão envolvidas, muitos voluntários, mas também entendendo que isso que está sendo produzido, ele deve servir como base para pressionar o poder público a responder às suas responsabilidades e também a trazer luz para esse conhecimento que está sendo produzido nesse território, e que talvez isso possa servir também de reflexão para outros espaços periféricos. E eu espero que quando todo esse período de pandemia passar, a gente vai poder sentar entre todas as pessoas que construíram frente de trabalho assim, para fazer uma articulação mais ampla. Bom, quero agradecer, obrigada pela oportunidade. Luna, quero agradecer demais, acho que também traz uma outra dimensão, né, para essa discussão, que é o saber, né, da periferia, que muito tem a informar, né, o poder público, e que se fez escola, né, especialmente no momento de pandemia, enquanto o Estado, né, que nós vivemos nesse momento, num projeto de autodestruição, né, como as comunidades se fizeram gigantes, né, e se organizaram e se fizeram escola, né, de redes, né, de proteção, de solidariedade, de sobrevivência, né, de aprendizados, apesar, né, de todo o abandono do poder público, o abandono do Estado, né, e da violência que são submetidas cotidianamente, né, como nos ensina, né, solidariedade, democracia, como nos ensina o exercício de cidadania como deve ser. Então, eu queria
fazer uma rodada com vocês, né? As manifestações são manifestações de muita mobilização com a fala de vocês, né? Em especial no campo da infância, Cláudia, questões de como é que fica essa infância quando a casa está ausente, né? Quando não há casa, né? Como é que se dá essa proteção, né? Que é também material, mas também muito simbólica, né? Que dá contorno a esse locus, né, de pertencimento, né, e de proteção. Emiliano, se pudesse explorar um pouco mais a questão dessa dimensão da clínica política, né, acho que abre esse flanco que é uma preocupação bastante singular, né, de quando a gente avança em reconhecer que esse racismo estrutural, ele incide sobre as pessoas, sobre as suas vivências, sobre os seus lugares sociais, e também gera um sofrimento que muitas vezes não é pensado a partir do racismo, né, e como é que essa clínica política pode também se revelar, né, como uma estratégia de fortalecimento, né, e de enfrentamento. E Luna, que pudesse explorar um pouco mais, né, essa possibilidade, né, da função do Estado, né, e da informação que as redes comunitárias podem fazer na interlocução, né, com os estados. Muitas vezes, né, os agentes públicos, né, se entendem desconectados, né, e às vezes com uma dificuldade de se aproximar dessas redes e não entendem, né, essa possibilidade de articulação conjunta, que acho que você vai dizendo um pouco disso, né, assim, não é uma transposição do espaço do Estado, né, como é que pode se dar essa relação no fortalecimento da cidadania a partir desse conhecimento que se faz na vida real e a partir da rede comunitária da periferia. Então, queria voltar para vocês, pedindo para que vocês, nós temos mais 13 minutos, né, até a finalização da mesa, que vocês pudessem, então, trazer as suas contribuições e fazer aí uma finalização, que nós teremos 4 minutos para cada um. Bom, posso começar, Luciana? Sim. Talvez seja interessante eu falar um pouquinho, rapidamente, da experiência entre o Instituto Viva a Infância, como eu disse, nessa passagem, né, nesse espaço entre o Instituto Viva a Infância e a Rede Nacional Primeira Infância, que é onde a gente circula do singular coletivo, do coletivo ao singular, né? O Instituto Viva a Infância é um OCIP que atende crianças de 0 a 10 anos, né, desde a sua clínica psicoterápica até, como a gente foi vendo a necessidade, né, de uma espécie de olhar clínico extramuros, com a nossa campanha Se Seu Olhar Muda, Tudo Muda. Então, no Instituto Viva a Infância, a gente tem uma premissa, né, contra a patologização da infância, contra a adultificação da infância, e a favor de um olhar sobre as diversas infâncias. Isso porque a gente atende a qualquer criança e qualquer família que chega lá, ou onde a gente vai, ou como as famílias vêm. Isso significa que a patologização da infância, ela pode se expressar não só em termos da medicalização da infância, mas também ela pode se expressar na pobreza e na condição de vulnerabilidade dessa infância, ela pode ser patologizada por isso, né, a infância. Né, em relação também ao que Emiliano trouxe de uma forma extremamente brilhante, né, sobre a questão do preconceito racial, do preconceito estrutural. São muitas as crianças que a gente recebe ou que a gente trabalha a nível micro, né, que trazem, como eu falei naquele fragmento muito rapidamente, né, ações que, se a gente não tivesse o olhar para as diversas infâncias e para o que aquela população, né, sofre de preconceito, seria
enfim, seria meio absurdo, né, isso, né, preconceito desde o tipo de religião que essas famílias têm, até, enfim, todas as situações, preconceito mesmo, das mais diversas ordens. Então a gente trabalha desde esse micro, o que eu quero dizer é que acontecem das mais diversas situações da infância lá, né? Então a gente não somos contrários a uma instituição que se diga atendemos esse tipo de população, atendemos esse tipo de população, atendemos esse tipo de pessoa com deficiência, por exemplo, ou atendemos, a gente realmente se predispõe a atender qualquer situação de criança que esteja, e sua família, que esteja em condições de sofrimento e vulnerabilidade, né? E a outra ponta disso é a Rede Nacional Primeira Infância, onde a gente participa há mais de 10 anos da Rede Nacional Primeira Infância, fazendo um trabalho de advocacy, né, muito incidente, por exemplo, com a criação do Marco Legal da Primeira Infância, com a escrita do Plano Nacional pela Primeira Infância, onde tem as diversas infâncias, onde a gente consegue contemplar, né, no melhor que a gente pode, são contribuições de mais de 240 organizações no Brasil todo, né, que estão trabalhando em prol, estão trabalhando na luta, né, para que se escute a criança de uma forma digna, né, com a sua rede de proteção. E eu quero somente fazer uma parte, né, na nossa experiência, tanto do Instituto Viva Infância, quanto em trocas na Rede Nacional Primeira Infância, né, o que a gente tem, e escutando os colegas Emiliano e Luna também, que fez uma apresentação tão linda, né, a gente vê a potência dessas crianças, né, de todas as crianças, o que eu posso garantir aqui para vocês é que há uma potencialidade e há uma criatividade e há também uma independência, né, nos itinerários criados por essas famílias, elas, do seu saber, na sua tradição, buscam como itinerários de ajuda, itinerários terapêuticos, né, que muitas vezes podemos confundir, né, algumas circunstâncias por achar que, bom, é muito determinante se ela não tem casa, então é assim, se ela tem casa, então é assado, né, o que eu posso dizer para vocês é que essas crianças que a gente trabalha e suas famílias, elas têm elas têm uma potência, né, de sabedoria, de saber o que dizer e o que não dizer para quem está escutando, né, e de construir seus laços e suas redes itinerárias, que vai muito além do que o trabalho do Viva Infância, do que o trabalho da Rede Nacional Primeira Infância, isso que eu queria dizer, e, enfim, tá bom. Obrigada, querida. Já passando imediatamente para o Emiliano. Ok. Então também gasto um minuto aqui para agradecer imensamente, dizer que aprendi muito e agradecer as pessoas que eu não estou vendo, mas que estão nos assistindo. É muito maluco falar com quem a gente não está vendo, mas que sabe que está aí. Muito obrigado por vocês. Dito isso, uma clínica política exige um olhar hamoniano, né? Eu dizia que a clínica ela é descolonial, né? Ela é decolonial. Então, uma compreensão que a colonialidade é perturbadora. Então, sendo assim, a gente vislumbrar uma verdadeira democracia racial, não um mito de democracia racial, mas uma verdadeira democracia racial, nós temos que trabalhar, no meu entendimento, à luz de uma perspectiva ética do comum da diferença. Então, para isso, o fortalecimento de sistemas públicos, a gente não precisa reinventar a roda, né, de sistemas públicos, mas sistemas públicos
universais. Então, como o SUAS, como o SUS, né? Esses dois sistemas, por exemplo, eles são fundamentais. Por quê? Porque eles não deveriam negar as particularidades. Em ambos os sistemas, tem lá as suas políticas de que olham para classe, para raça, para gênero e tantas outras distinções. Então, se a gente levar essas políticas a sério e lutar pela permanência e qualificação delas, muito possivelmente a gente já vai estar exercendo uma clínica política. Então, não a clínica política com a negação do racismo, do adultocentrismo, da atividade. Afinal, não é só um vírus, né? O vírus não escolhe a mucosa de negros, de pobres e de favelados, né? São os determinantes sociais, é uma série de questões que a gente tem debatido, por exemplo, no curso de Relações Sociais do Instituto Ama Psique. Isso, o nosso atendimento é fazer rede, só atender. Obrigado. Obrigada, Emiliano. Passando para a Luna. Eu vou falar rapidinho, que eu acho que tanto Cláudia quanto o Emiliano trouxeram pontos super importantes em relação ao Estado. É isso, não precisamos inventar a roda, precisamos fortalecer essa roda, que é a política pública universal, né? O SUS aí está como modelo e, sem dúvida, ele garantiu com que a gente não vivesse um desastre maior, mas também a falta de investimento nele fez com que a gente chegasse no ponto que chegamos. Então, existem modelos que foram pensados, que são frutos de luta de milhares de brasileiros e que funcionam e que a gente precisa fortalecer eles. E aí eu acho que o que eu trago na minha fala é também um reconhecimento dessas lutas sociais que elas estão acontecendo para além do campo da institucionalidade e que, como o Emiliano também trouxe, elas afetam, se elas crescem, se elas ganham força, elas podem afetar essa institucionalidade para que elas respondam de uma maneira mais qualificada às demandas que são apresentadas. Eu acho que os movimentos de favela e periferia, assim como o movimento negro, assim como o movimento indígena, são lutas históricas do Brasil, né? E que, se a gente chegou onde a gente chegou, foram graças a essas pessoas, porque senão ia ser muito pior. E são essas as vozes que têm que ser valorizadas pelo Estado, e essas vozes que devem ser escutadas, e essa periferia que deve ir ao centro, né? Tirar da política pública as pessoas que estavam ali por causa das suas famílias e dos seus privilégios e permitir com que essas periferias e essas vozes que falam das demandas da população entrem. Então, realmente não é inventar a roda, mas exige um esforço gigantesco de valorização dessas vozes, de quem está com privilégio também sair, né, do seu lugar de privilégio, abrir espaço e da gente seguir lutando por um Estado em um momento onde o debate mundial é de perda de direitos, é de perda da força do Estado, né? Então, acho que seguir nessa luta, entendendo que essas ações que estão sendo feitas são muito importantes, mostram o potencial de grupos, o potencial das periferias, mas a gente precisa que essas ações sejam ações feitas pelo Estado, a gente precisa que chegue a todos, porque por mais que a gente, por exemplo, na Rede da Maré faça um esforço gigantesco, dos 140 mil moradores, a gente está chegando a 15 mil famílias. E aí a gente precisa chegar a todas as famílias, porque todas chegam até a gente. E é isso a gente não tem condições de fazer. E foi o que o Emiliano falou, né? Se o grupo que fazia atendimento à população negra não conseguia dar conta nesse momento, a gente tem que fortalecer a instituição pública, a gente tem que fortalecer o SUS. Essa é a nossa luta. Eu acho que é a luta desse fortalecimento, mas entendendo que esse fortalecimento, ele passa por reconhecer essas vozes e esses movimentos e pensar como é que eles se articulam para que o Estado realmente responda à sua responsabilidade e ao seu dever. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito por escutar vocês dois, foi muito maravilhoso. Quero ler todas as publicações, Emiliano, então depois passem a dica para o nosso grupo de WhatsApp. A gente queria agradecer muito assim, a disponibilidade de vocês, acho que foi uma mesa muito inspiradora, de fato, né, que nos abre aí essa responsabilidade, né, de construir a partir de agora, né, e com os saberes que se consolidam e estão à disposição,
o Estado que nós queremos, né? Nós não vamos abrir mão desse Estado democrático de direito e nós sabemos com quem contar e aonde ir buscar o conhecimento. Então, agradecer imensamente a generosidade, a sabedoria e as contribuições de vocês. Um beijo grande, esperamos que todos tenham gostado dessa mesa. Já dá até para respirar? Não, nervoso isso. Nossa! Gente, maravilhosa, assim, que discussão incrível de cultura, assim, das falas. Maravilhoso. Ai, gostei muito mesmo, gostei muito de conhecer Emiliano, Luna. Luciana, eu já conheço. Adorei. Muito bacana, vocês, eu vou gravar o número de vocês, viu? Ai, vamos trocar. Vamos pedir muita ajuda a você também, a vocês dois. Vamos pedir muita ajuda aí a vocês dois. Obrigado. Quero muito a fazendo Paloma essas misturas aí, né? Obrigado. Meninas, obrigada, meninas, pelo trabalho.